Pessoal, bom dia, tudo jóia, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Adriano Remorini Traubach. Vamos continuar os nossos estudos de Sociologia. Hoje nós vamos ver o que faz um sociólogo. E aí, você que está aí, o que faz um sociólogo? Pessoal, antes de verificarmos o que faz um sociólogo, vamos analisar o que faz outros estudiosos das chamadas ciências sociais. Num artigo científico de base científica conhecido como Cielo, escrito pelo autor Otávio Ianni, intitulado O Ensino das Ciências Sociais no primeiro e segundo graus. Vamos lá ver o que esse autor, Otávio Ianni, fala a respeito. Ele fala o seguinte, pessoal: acho válido situar o problema nas ciências sociais tomadas como um todo, a despeito do que todos reconhecerem que há a sociologia, a geografia, a ciência política, a antropologia, a filosofia e a história, cada qual as suas especificidades, tá? E ainda ele continua: a rigor, as ciências sociais guardam entre si um compromisso muito forte, e a divisão do trabalho entre elas é uma divisão que decorre muito mais das instituições em que se desenvolveram e do trabalho acadêmico de centros de pesquisa, entre outras condições. Ele ainda fala o seguinte: na verdade, todo economista tem um pouco a ver com a política, o sociólogo com a economia e assim por diante. É difícil encontrar uma contribuição de um cientista social ou uma discussão de sociologia, antropologia, geografia, psicologia, história que não implique necessariamente de conhecimentos advindos de outros campos do âmbito das ciências sociais. Isto é um dado de fato e não constitui um obstáculo, mas uma vantagem. É um privilégio para o cientista social, quer seja o sociólogo, o antropólogo, o psicólogo ou o historiador, poder lidar com uma problemática complexa e desafiadora, como o fato social. Todos os cientistas sociais, o historiador, o geógrafo, o antropólogo, o sociólogo, o psicólogo, estudaram a sua realidade, lidando com as relações, processos, estruturas que são sociais, políticas, econômicas, culturais, demográficas e assim por diante. Relações, processos e estruturas são noções extremamente fundamentais na construção do pensamento das ciências sociais. E aí, para terminar, esse autor, o Otávio Ianni, ele ainda fala em seu artigo científico: o homem é a relação social. Pois bem, pessoal, o que tem a ver tudo isso que eu falei aqui, que vocês ouviram comentando bastante esse artigo desse grande pesquisador que é Otávio Ianni, na base de dados Cielo. Ele fala o seguinte, que todas as relações sociais, elas estão interligadas entre os diversos pesquisadores. Por exemplo, o historiador, ele faz o uso das ciências sociais para verificar as relações temporais. O geógrafo, ele faz também o uso das ciências sociais quando ele estuda a parte as questões relacionadas à população, tá? O próprio psicólogo, as relações que existem entre as pessoas, as relações sociais, Pois bem, aí para terminar, o Otávio Ianni afirma: o homem é a relação social. Porque lembra que eu falei para vocês, a família é a base da sociedade. Sempre que existem duas ou mais pessoas, ali eu tenho uma relação social. Pois bem, agora voltando à nossa reflexão
sobre o que faz um sociólogo. O sociólogo, pessoal, ele faz pesquisas tanto teóricas quanto de campo. Então, ele faz pesquisas tanto teóricas quanto de campo. O seu trabalho é ajudar a compreender melhor a sociedade, essa sociedade na qual nós vivemos, tá? O seu objeto de estudo, o objeto de estudo do sociólogo é o estudo da organização do homem em sociedade, buscando explicar a sua natureza, as estruturas que a compõem, as relações que se estabelecem entre indivíduos e instituições. Assim, o sociólogo ele pode estudar qualquer fenômeno social, seja no campo das artes, no campo da ciência, no campo da cultura, no campo da religião, entre outros. Exemplos de diferentes objetos do estudo do sociólogo. As diferentes organizações sociais, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, times esportivos, etc. Onde exista um convívio de pessoas, ali eu tenho uma relação social, pessoal. Ou seja, todas as instituições sociais, tá? E, assim, pode-se estudar qualquer fenômeno social, seja no campo das artes, da ciência, da cultura, da religião, entre outros, como eu já afirmei anteriormente. Lembrando que no estudo sociológico, nós consideramos 3 fatores, tá? No estudo sociológico são 3 fatores. O primeiro fator é o grupo social, aquele grupo que está ali presente de pessoas. O segundo fator são as interações que são existentes entre os indivíduos. Então, as interações entre os indivíduos é o segundo fator. E por último, o terceiro fator do estudo sociológico são os meios utilizados para a comunicação destes indivíduos com o seu grupo. Então, quais meios estes indivíduos utilizam para conversar com o seu grupo? Tá? Os métodos e procedimentos que os sociólogos utilizam para realizar seus estudos também devem atender prerrogativas científicas. Vocês lembram que eu falei para vocês que Auguste Comte, né, aquele filósofo francês considerado o pai da sociologia, ele trouxe um método científico para a sociologia, tá? Então, os métodos e procedimentos que os sociólogos utilizam para realizar seus estudos, eles têm que atender a prerrogativas científicas. E quais são essas prerrogativas científicas? Vamos ver agora. No tocante ao método científico, temos alguns elementos que são considerados centrais, como a observação. Então, primeiro de tudo, nós realizamos uma observação. Este é um ato de suma importância para a ciência, porque dele extrai-se as primeiras impressões sobre o objeto. Então, nós primeiro observamos. No processo observatório, verifica-se a repetição, a constância, a manutenção, a variação, entre outros, do estado do objeto. Então, primeiro nós observamos e verificamos se esse objeto ele tem uma constância ou se ele varia, tá? O segundo dos métodos científicos é a neutralidade, né? Na neutralidade, o observador ele deve se livrar de preconceitos sobre o que observa. Por exemplo, eu vou observar uma sociedade outra que não seja a que eu vivo. Então, eu tenho que deixar de lado os conceitos que eu tenho a respeito da minha sociedade, da sociedade que eu vivo, dos fundamentos que a regem, tá? Por quê? Porque se eu não tiver a devida neutralidade, eu vou estar levando esses fundamentos para
outra sociedade, eu vou querer comparar a outra como se fosse a que eu estou vivendo. E isso vai atrapalhar o estudo sociológico. Então o sociólogo, ele tem que ter a chamada neutralidade, tá? Então, no seu arcabouço intelectual, cultural, social, emocional, devem ser suspensos para que seu olhar seja neutro. Isto é, mesmo que já traga consigo algumas teorias, ele precisa-se delas despir, ou seja, tirar essas teorias, tá? E por fim, a indução. Depois que eu pratiquei a observação com um olhar neutro, eu vou para a indução. O que é a indução, pessoal? Depois das várias observações acerca de um único objeto, constrói-se proposições. Eu vou construir proposições de caráter geral. Ou seja, guardadas as condições em que as observações foram realizadas, objetos análogos, ou seja, objetos iguais ou mesmo semelhantes, devem se comportar da mesma maneira. Então eu observo o que ocorre numa sociedade, aí eu observo o que ocorre numa outra sociedade semelhante àquela, não diferente. Então, se tal aspecto se comporta daquela maneira naquela sociedade, provavelmente ele vai se comportar da mesma forma na outra sociedade. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do papel do sociólogo, das várias outras profissões que são análogas, né? Que nem a história está intimamente ligada à sociologia, como também a antropologia está ligada à sociologia. A antropologia, estudo do homem, as ciências políticas, que estudam todas as relações políticas existentes entre os homens, tá? A geografia, a psicologia, aí os métodos científicos que são empregados no estudo, ok? E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.